Começa agora o HF Notícias, focado no segmento de hortifruti, um dos mais significativos no panorama do agronegócio brasileiro. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um vegetal que é essencial na mesa de todos os brasileiros, que sempre está em alta e tem para todos os gostos. A batata é mais do que tradicional na nossa culinária e, de acordo com a Associação Brasileira da Batata, é o quarto alimento mais consumido no mundo, ficando atrás somente do arroz, trigo e milho. Para essa conversa, a gente traz o pesquisador e líder do Programa de Melhoramento Genético da Batata na Embrapa, Arione Pereira. Olá, Arione! Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado por prestigiar a cadeia da batata. Então, Arione, por que a batata é tão popular entre os brasileiros de qualquer idade, de qualquer classe social? Quem não gosta de uma batata frita, né? Certamente batata tem uma história na humanidade pelo papel que ela tem desempenhado desde os tempos do descobrimento das Américas, quando os espanhóis levaram para a Europa, e da Europa, depois de adaptada às condições da Europa, voltou para o Brasil, voltou para a América, e com eles, com a migração dos europeus para o Brasil, trouxeram esse hábito da batata, e faz parte da cesta básica, é um alimento básico para todas as pessoas. Por quê? Porque ela é muito versátil no seu uso e ela tem propriedades muito interessantes, não deixa de ser um alimento funcional. Mas além de gostosa nos seus diversos preparos, a polpa da batata e a casca também são nutritivas, enriquecem o organismo do ser humano, fazem bem para a saúde? Certamente, se a casca fosse consumida juntamente com a polpa, estaríamos ainda com um alimento mais nutricional do que sem a casca, mas porque estaríamos adicionando fibra e mais alguns micronutrientes que são próximos à casca. O consumo junto com a casca seria mais conveniente. Entretanto, nós gostamos que seja descascada, então preparada. Mas certamente, no conjunto, a qualidade nutricional do alimento batata é muito importante, especialmente para nós brasileiros e para o mundo inteiro, porque é um alimento básico, como bem disse, é o quarto alimento mais consumido no mundo, e alguns dizem que até o terceiro, dada a importância que ele assume em mais de 150 países do mundo. E quais são as variedades de batatas produzidas no nosso país e onde cada uma se adapta melhor, levando em consideração solo, clima e essas condições naturais do nosso país? Na verdade, o que predomina no Brasil são variedades que foram desenvolvidas na Europa, algumas nos Estados Unidos ou na América do Norte, mas principalmente da Europa. E essas cultivares no Brasil, elas dominam, né? Nós temos basicamente, então, ao consumidor são basicamente dois tipos, uma é a batata vermelha e outra é a batata amarela, e na verdade as batatas podem ser vermelhas e podem ser muito diferentes, as amarelas podem ser muito diferentes, mas domina no Brasil duas, principalmente no caso do mercado de consumo fresco. Para o caso da indústria, bom, aí já tem outras variedades que são utilizadas, mas majoritariamente são europeias que dominam o sistema de produção de batata no Brasil, né? A preferência mais no Rio Grande do Sul, alguma coisa de Santa Catarina, são batatas vermelhas, e na região afora Rio Grande do Sul e Paraná e Santa Catarina, parte de Santa Catarina, o que predomina são as batatas de película amarela. E essas batatas, porque é o hábito de consumo das pessoas, de associarem a cor da pele ao tipo de uso. Uma curiosidade, então, a batata doce, que a gente conhece bastante, ela está no grupo das batatas vermelhas por causa da casca, e a batata inglesa, que é bem comum nas nossas cozinhas,
também está no grupo da batata amarela. E uma outra curiosidade também que surgiu agora. A batata inglesa tem esse nome porque realmente ela tem origem na Inglaterra ou é só uma expressão aí comum entre a nossa população? No caso da batata inglesa, foi mais porque ela, quando foi levada pelos os espanhóis que tiveram na América do Sul e coletaram a batata, então inglesa, né, coletada junto aos povos indígenas que cultivavam nos Andes e levaram para a Europa, e até o século XVIII ela não era um alimento importante. E aí, na Europa, ela acabou sendo desenvolvida mais na Inglaterra. Então, esse nome persistiu como batata inglesa, mas de inglesa não tem nada. Ela deveria ser batata americana, já que ela é oriunda da América Latina. E quanto à batata doce, a comparação com batata, elas não têm nenhuma... eles não são da mesma família. A batata doce é de uma família, a batata inglesa é de outra família, então elas não têm nada. A batata inglesa é um tubérculo, é um caule modificado, enquanto que a batata doce é uma raiz. Ambas têm um conteúdo alto de carboidrato, mas não tem nada a ver do ponto de vista botânico, de parentesco botânico, não. Obrigada, então, por esses esclarecimentos, principalmente em relação à batata inglesa, que eu acho que muita gente acredita que ela é oriunda da Inglaterra. Eles foram bem espertos, bem marqueteiros e pegaram o nome que, na verdade, o crédito é aqui da nossa América Latina. Falando agora sobre técnicas mais eficientes para o produtor rural, aumentar a produtividade dessa cultura no campo, o que você pode destacar como um pesquisador, como um cientista, sobre essas técnicas que podem ser usadas pelo produtor para ter um cultivo, uma colheita melhor? No Brasil houve uma evolução muito grande e os produtores têm um mérito muito grande para essa evolução. Na medida em que começaram a aplicar muitas técnicas avançadas, o Brasil tem produtores que têm um nível tecnológico muito alto e manejam muito bem a cultura. Certamente a batata, para ter uma máxima produtividade, tem que ter uma escolha de cultivar que tem da variedade, né? Que tem um potencial produtivo alto, que tem uma semente muito boa, e o Brasil ainda continua dependendo em parte da semente que vem da Europa, e o manejo da cultura, especialmente na evolução da irrigação, e atualmente a evolução é muito grande em termos do manejo como um todo, para atingir esses níveis de produtividade que estão sendo obtidos. Só para teres uma ideia, o Brasil mudou, a geografia de produção do Brasil era muito concentrada no sul, e hoje ela está distribuída em várias regiões, inclusive a região de maior produção é a região do estado de Minas Gerais, mas se produz com alta tecnologia em Goiás, com alta tecnologia na Chapada Diamantina e em várias regiões do Brasil. Arione, que pesquisas vocês da Embrapa têm desenvolvido em relação ao melhoramento genético da batata no país? Nosso programa de melhoramento, que foi reestruturado, na verdade, numa dimensão competitiva, foi a partir de 2004. E nesse sentido, nós mantivemos uma cooperação que hoje é bem estreita, junto com a Associação dos Produtores, da Associação Brasileira da Batata, e outros produtores líderes no Brasil, bem como os pequenos produtores, porque também existe ainda uma produção interessante feita pelos pequenos para outro tipo de mercado. Mas nós desenvolvemos, então, atualmente, o programa para variedades que são com potencial de utilização para o mercado fresco, para a comercialização in natura,
para a indústria, né? Nós já desenvolvemos variedade para chips, né? E para batata palha, e estamos desenvolvendo variedades também buscando a aproximação ou solução para a indústria de palito, que é a indústria mais pujante no Brasil no momento de batata, e também olhamos para oportunidades de nichos de mercado, como as batatas coloridas, que têm propriedades muito interessantes e que são interessantes do ponto de vista de novidade também. Que batatas coloridas são essas? Conta um pouquinho mais para o nosso telespectador, já que ela é agora a batata do momento. Na verdade, as batatas coloridas, quando se vai para a região dos Andes, na região dos produtores, dos pequenos produtores dos países andinos, tem uma imensa variabilidade de cores, de formatos e de sabores, de variedades que vocês nem imaginam a coloração e o formato que tem. Então, essas batatas têm muitas propriedades antioxidantes, né, com compostos bioativos. Elas também têm uma propriedade muito interessante, que elas podem ser biofortificadas, e, na verdade, já existem trabalhos no mundo, liderado pelo Centro Internacional de La Papa, para a batata rica em ferro e zinco, né, principalmente voltada para a Europa. Nós já temos batata colorida colocada em validação para ver se ela se adapta ao sistema de produção dos produtores e se desenvolve, né? Essas é as novidades que estão surgindo, e outros programas do Brasil também estão buscando isso, porque no mundo inteiro é uma tendência que tem associar a qualidade, a produção e a saúde. Mas eu gostaria muito de destacar um trabalho que nós temos feito, Juliana, em relação à batata para mercado, para consumo in natura. É uma batata que nós desenvolvemos para batata in natura, que é a primeira batata que realmente está, do ponto de vista nacional, que está tendo uma aceitação muito grande, porque ela atende alguns pontos muito importantes para os produtores, e olhando muito também para atender o consumidor. Se me permite, o nome dessa variedade é Camila, e está sendo já plantada com semente. E por quê? Porque ela atende o produtor no ponto de vista que tem resistência às viroses, a principal virose, que é vírus, né? O vírus não é o coronavírus, mas o vírus que reduz o potencial produtivo e diminui a produção. E que, do ponto de vista de produtividade, atende ao nível que os produtores precisam para ser competitivo, bem como essa variedade tem não só aquela aparência que os consumidores valorizam tanto, que tem que ser lisa, que tem que ser brilhante. Não, ela tem lisa e brilhante e tem conteúdo. É uma batata que permite o uso, o multiuso, ou seja, dá para fazer diversos pratos, né? E ao mesmo tempo que permite também que eles tenham por um tempo um pouquinho maior na prateleira, ou seja, quando compra não precisa usar tão imediato, desde que não exposta à luz, porque senão ela esverdeia. Nossa, excelentes notícias sobre essa batata Camila. E qual é a expectativa dela estar no mercado, os produtores começarem a cultivá-la e ela ser ofertada aí para a população do país? Na verdade, Juliana, ela já está no mercado. Esse ano, na região de São Paulo, na região de Vargem Grande do Sul, deve ter uma produção já de em torno de 20 a 25 mil toneladas já. E essa batata já está chegando com o mercado, no mercado consumidor, inclusive com os produtores recebendo até um bônus, de certa forma, dada a qualidade que ela aparenta e que os comerciantes valorizam. Então, essa batata ela já está no mercado, já tem produtor de semente atendendo aos produtores comerciais, e, no momento, é um crescimento. Existe tanto pedido de semente que
Os produtores de semente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Minas Gerais, não sei se vão conseguir atender, estão conseguindo atender, mas as projeções são de um aumento muito interessante, Juliana, e tem um ponto muito interessante. É uma batata totalmente nacional, cuja produção de semente é feita no país, quer dizer, gera nova oportunidade de negócio, nova oportunidade de renda, de emprego, de gerar um negócio dentro do país. Ou seja, vale muito a pena investir no cultivo dessa batata Camila. E que informações técnicas e científicas essenciais você pode passar para o produtor, então, dessa batata Camila, que é a batata em destaque no momento, para que ele aumente a produtividade e tenha melhores resultados? O ponto inicial é que, certamente, né, ela tem que ser cuidada como semente para ela ter condições de brotação para formar uma lavoura bem normalizada, bem homogênea. E é importante também que, pelos estudos que nós fizemos, que inclusive o espaçamento, né, o espaçamento entre as plantas pode ser até mais adensado, porque ela produz uma planta que não é grande, porque ela tem uma capacidade, uma eficiência fotossintética, ou seja, de transformar, de absorver a luz e transformar em açúcares e transferir para os tubérculos e formar os tubérculos. Ela também tem outro ponto muito destacado, é que ela rapidamente ela já forma os tubérculos, quer dizer, já ganha em precocidade. Então, ela precisa ter um início de formação da lavoura com aquela dosagem de fertilizantes que permita que ela forme a parte da planta, né, a parte vegetativa, né, para que comporte um maior número, a maior produtividade. Isso é muito importante. E outro aspecto que deve ser levado em conta é que essa é uma variedade que, inclusive, ela pode ser, na medida em que o mercado está melhor ou está pior, ela pode cuidar, se o tamanho do tubérculo já estiver bom, para jogar no mercado e tirar vantagem da cotação. Falando agora sobre os diversos tipos do tubérculo como um todo, quais são as principais pragas e ameaças à cultura da batata no Brasil? Como o agricultor pode lidar com esses desafios? Nesse sentido, a Associação Brasileira da Batata tem nos colocado, né, e a gente tem discutido muito na associação, o número de pragas e doenças que existe é muito grande. Nós estamos num país tropical, em que a temperatura favorece ao desenvolvimento de muitas pragas, e doenças. Nós temos muito cuidado, porque quando as condições climatológicas são favoráveis ao desenvolvimento da doença, sempre é uma barreira para a produção. Então, todo o trabalho inicia cuidando do seu campo, fazendo as rotações um tempo suficiente para que as pragas de um cultivo não logo se mantenham num nível alto quando vai fazer outro cultivo sucessivo de batata. Outro aspecto é que use semente de qualidade, porque a semente ela tem que ter uma qualidade do ponto de vista fisiológico para formar uma planta muito boa, mas ela também tem que ter uma sanidade muito boa do ponto de vista que ela não leve doença para o seu campo. Então, são cuidados que são essenciais. E o manejo das doenças, certamente o próprio manejo do solo nas rotações, para que diminua o potencial de patógenos, especialmente os do solo, para que diminua aquele potencial e não haja necessidade o risco da doença entrar imediatamente. Então, o histórico da área é muito importante que seja cuidado também, e a rotação, quais as culturas anteriores e sucessoras. Quanto aos produtos químicos, estão registrados no Ministério da Agricultura, e os bons técnicos sabem quais os melhores que são indicados para a cultura
e usando com cuidado. É importante que se diga também que a batata tem sido um dos produtos que não tem sido detectado nenhum problema de resíduos na produção da batata. A Anvisa tem feito acompanhamentos frequentes e, nesse sentido, não tem nenhum problema que possa preocupar o consumidor, que possa preocupar o produtor, certamente. E vocês na Embrapa também têm desenvolvido pesquisas de melhoramento genético das batatas para torná-las mais resistentes às pragas, a essas ameaças externas também? Sim, nós estamos sempre preocupados com isso, porque é uma maneira de ter uma maior reduzir risco, reduzir custo e reduzir problemas ambientais. Nós temos enfatizados aquelas principais pragas, as principais doenças, né? Nós temos um cuidado muito grande, estamos desenvolvendo sempre, ao longo de todo o programa, buscando a resistência a essas principais doenças, como a própria requeima, causada pela Phytophthora infestans. Temos cuidado com as viroses, que nem o caso da Camila, que tem uma resistência ao principal vírus, né, da cultura, né, que tanto afeta, reduz a qualidade e compromete a semente também, para o produtor de semente, que quando tem problema de muita ocorrência de virose, ele não pode certificar seu campo. E também o outro aspecto, nós estamos cuidando muito do aspecto da murcha bacteriana, que é um dos problemas de bactéria muito importante, e nesse sentido tem tido um progresso muito interessante, e nós pensamos que no futuro teremos variedade também com resistência a essa bactéria que tanto prejuízo causa. E então sempre são enfatizados a inclusão de genes que conferam resistência a isso. Tanto Juliana, que nós temos um programa, também uma parte que também trabalha com as variedades silvestres, buscando encontrar genes de resistência para poder transferir para as variedades. Mas um aspecto que eu gostaria de destacar, se me permite, é que nós também estamos cuidando muito do aspecto da qualidade do produto, né? Especialmente quando pensa em qualidade tanto para o consumo de batata fresca, né, que precisa, então, ter um nível de matéria seca, ou seja, ter menos água para poder ela ter uma batata que forme, quando cozida ou quando frite, dê um produto melhor. Nós estamos cuidando disso também. Estamos cuidando também do nível de açúcares das batatas, porque o açúcar é um dos compostos que mais afeta a qualidade da industrialização. Quando tem açúcar, a batata fica escura, fica amarga e fica escura, e que não é aceita pelo consumidor. E também o aspecto de sensorial, que nós cuidamos também, para que não tenha batata que, né, no final seja bonita, interessante, mas também não tenha um gosto característico. Para nós encerrarmos, Arione, existem publicações ou outros conteúdos de instrução produzidos pela Embrapa e voltados ao produtor de batatas, acessível para consulta? Sim, inclusive nós temos um sistema de produção disponível na base da Embrapa para poder atender as diferentes etapas de produção da batata, para que o produtor possa se basear, os técnicos possam se basear, e independente disso, a Embrapa está sempre disponível, nós estamos sempre disponíveis a receber consultas e tratá-las da melhor forma possível para que o produtor, né, naquilo que nós tivermos competência, ou então vamos trabalhar naquilo que ele precisa. Arione Pereira, pesquisador da Embrapa, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi um privilégio. E o HF Notícias desta semana fica por aqui. Para rever esta entrevista, acesse o canal do AgroMais no YouTube e faça já a sua inscrição. Até o próximo programa. Tchau!